No vídeo de hoje vamos falar sobre colecionismo, colecionadores, consumo de quadrinhos no mercado nacional e formação de novos leitores. Se você se preocupa com o futuro dos gibis e quer ver mais pessoas lendo e colecionando ou simplesmente ama quadrinhos, esse vídeo é para você. Bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivo a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã e quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Antes de começarmos, um aviso bem rápido. Estou deixando na descrição do vídeo e aqui ao lado um QR Code para que, se você puder responder a um formulário que foi elaborado a partir destas discussões que vamos ter hoje. Como os espectadores não deixam muitos comentários, peço que interaja através deste formulário que vai gerar discussões para futuros vídeos. Vamos lá! As histórias em quadrinhos são uma paixão que atravessa gerações, uma forma de arte que nos transporta para universos incríveis. Temos algumas perguntas que precisam ser feitas. No Brasil de hoje, qual é o futuro dos gibis? O colecionismo está em crise? Como podemos aumentar a vontade de leitura de HQs nos mais jovens e expandir esse mercado para além do seu próprio nicho? Neste vídeo, vamos explorar alguns aspectos relacionados ao nosso tema, que são quadrinhos na educação, estratégias para aumentar o número de leitores, o papel dos colecionadores e o futuro do mercado. Como tornar o mercado de quadrinhos mais inclusivo? A pauta ela foi montada levando em consideração algumas falas de gibitubers em relação ao colecionismo e também a partir de uma situação a respeito do baixo interesse de leitura pelos jovens de maneira geral, por não terem essa prática como uma grande prioridade na sua vida, o que não é uma surpresa, pelo menos aqui no Brasil. Essa baixa procura passa inclusive pelo preço das histórias em quadrinhos, mas isso é um pouco mais complexo e mais à frente tentaremos discutir alguns aspectos relacionados. É sabido que os quadrinhos podem servir como uma ponte entre a leitura tradicional e o interesse pela literatura mais ampla. Adaptações de obras clássicas em formatos de quadrinhos podem despertar a curiosidade dos jovens, levando-os a explorar os textos originais. Além disso, a narrativa visual dos quadrinhos pode facilitar a compreensão de temas complexos, tornando a transição para a literatura tradicional mais acessível. As histórias em quadrinhos desenvolvem não apenas a leitura de texto, mas a interpretação de imagens, enquadramentos, cores e ritmo, habilidades cruciais na sociedade contemporânea bombardeada por informações visuais. Vale ponderar também que os quadrinhos hoje disputam a atenção dos jovens com uma abundância de outras formas de entretenimento e consumo rápido e interativo, como redes sociais, vídeos curtos, streamings de filmes e séries, animes e games.
Entender como os quadrinhos podem se destacar ou complementar essas outras mídias é um desafio constante nessa nova modalidade de consumo de massa, que migrou dos quadrinhos para essas formas de arte visual que já explicitei. Estamos vivendo aí uma fragmentação da atenção e a cultura do imediatismo digital com suas telas infinitas, informação infinita em pouco tempo, que diminuem a atenção das pessoas, que são, a meu ver, um grande problema e um grande dilema. A discussão passa pelo fato de como as histórias em quadrinhos, que exigem um ritmo de leitura diferente, podem encontrar o seu espaço. Há argumentação que talvez seja melhor focar em histórias em quadrinhos com narrativas mais curtas ou graphic novels que oferecem uma experiência completa e imersiva em menor tempo, como porta de entrada. Entretanto, como ficam as histórias longas que devem ser contadas? Não se contam em detrimento de que histórias curtas são mais prazerosas? Talvez esses argumentos sejam válidos para leitores iniciantes e com pouca alfabetização em narrativa gráfica, que são os quadrinhos. Embora narrativas mais curtas possam servir como porta de entrada, é fundamental que o mercado também valorize e encontre formas de apresentar histórias longas que são essenciais para a profundidade e complexidade da nona arte. Vale comentar sobre o aspecto de diminuição de leitura, e aqui analiso isto como um professor que está inserido ainda na educação. Infelizmente, apesar dos quadrinhos estarem sendo contemplados em livros didáticos, particularmente de língua portuguesa, e sobre isso estou elaborando um roteiro e muito brevemente vou comentar sobre. Ainda falta um contato mais aprofundado dos professores com os quadrinhos e sua linguagem singular. A falta de conhecimento de obras em quadrinhos em geral por parte de professores e sua possível utilização em sala de aula ou através de uma leitura complementar para um determinado assunto, ainda é um grande gargalo na educação como um todo. Vejo isto nas escolas que trabalho e trabalhei aqui na Grande São Paulo. Não apenas nelas, mas também conversando com colegas, professores de outras unidades, é pouco o que fazem ou o que é feito com histórias em quadrinhos em sala de aula. Sabe-se que as histórias em quadrinhos podem ser ferramentas pedagógicas poderosas para as diversas disciplinas nas escolas. Podemos citar como exemplo, em história, as HQs Maus, que é um clássico de indicações. Temos ainda Berlim, Persépolis. Em ciências temos Bio-HQ, Astronauta e A Bomba, que podem ser utilizadas como divulgação científica e tantas outras que podem servir até mesmo para discutir temas transversais como ética, cidadania e diversidade. E aqui eu deixo como exemplo Jeremias Pele e Alma, da MSP. Não podemos deixar de lado também as revistas da Disney e da Turma da Mônica em nosso mercado. Aqui eu estou arranhando o que foi publicado. Imagina o que há também de webtoons nas redes sociais e plataformas de quadrinhos independentes. Além da iniciativa individual dos professores, seria fundamental que as secretarias de educação estaduais e municipais promovessem programas de formação continuada específicos sobre o uso pedagógico de histórias em quadrinhos, capacitando os educadores não apenas a entender a linguagem, mas a integrá-la efetivamente ao currículo de diversas disciplinas, não se limitando apenas à língua portuguesa. Em parte, este canal foi criado para fazer essa divulgação do que pode ser trabalhado, como trabalhar em sala de aula e estimular a leitura, tanto por parte de professores quanto de alunos. Este ano, um de meus alunos me perguntou se era essencial ter quadrinhos na escola ou na sala de aula.
E eu lhe respondi que sim, pois essa forma de linguagem e comunicação oferece grandes possibilidades para debates, abertura para novos conhecimentos e aproximação de culturas diferentes e formas de pensar também diferentes do nosso dia a dia. Muitas HQs exploram dilemas morais, relações interpessoais e emoções complexas, ajudando os jovens a desenvolverem empatia, o senso comum e a refletirem sobre si mesmos e o mundo que os cerca, e através delas conhecerem um pouco da cultura do próprio país ou de outros países. Como se sabe, não são todas as escolas que têm uma biblioteca equipada com bons quadrinhos para serem lidos, e principalmente falta uma curadoria aos professores e aos alunos para que entendam como será o aprendizado com quadrinhos. Envolver estudantes no processo de curadoria pode criar uma rede de jovens leitores empoderados. Ao permitir que os alunos participem da seleção de quadrinhos para a biblioteca escolar, eles se sentem mais conectados e motivados a discutir, compartilhar suas opiniões sobre as obras. Isto pode ser feito através de clubes de leitura, onde os estudantes têm voz ativa na escola e na escolha de títulos. Devo abrir aqui um parênteses. As secretarias de cultura que gerenciam as escolas, as bibliotecas municipais, poderiam levar revistas em quadrinhos de maneira rotativa nas escolas que o município atende, como um projeto educativo com participação dos professores. Faltam propostas para organizar pequenos eventos onde alunos possam trocar gibis, apresentar suas leituras favoritas, criar seus próprios zines e pequenas HQs, estimulando a autoria e o protagonismo. Nesse contexto, o papel do bibliotecário escolar, quando há, também é crucial. Um profissional atualizado e engajado que pode transformar a biblioteca em um espaço vivo de descobertas, organizando o ambiente para que os quadrinhos sejam apresentados de forma atraente, promovendo rodas de leitura específicas para HQs e criando aí uma atmosfera que convide os alunos a explorar esse universo para além da simples disponibilização de títulos. A meu ver, puxando um gancho de equipamentos, as salas de informática também são subutilizadas para o processo de leitura. Temos que entender que se uma sala de informática tem entre 20 e 35 computadores, eles são ótimos leitores para promover a leitura de quadrinhos. O professor pode instalar arquivos em PDF de histórias em quadrinhos e disponibilizar para a leitura coletiva em uma aula na sala de informática. Desculpem aqui as editoras se pode soar como pirataria, mas para aumentar o número de leitores, as escolas têm que se apropriar disso, pois a compra de livros é burocrática e o dinheiro, quando há, para a compra de material, é contado. Aqui cabe uma pequena provocação direta. Editoras, que tal criar um pacote para educadores? Uma licença digital com acesso a um catálogo selecionado por um valor simbólico para escolas. Seria uma forma de combater essa pirataria e apoiar autores e principalmente formar a próxima geração de leitores pagantes. Fica a dica. Leva-se mais em conta nas prioridades escolares a compra de materiais de limpeza e serviços de papelaria, por exemplo, do que a aquisição de livros. É compreensível a busca por alternativas como os PDFs em contextos de escassez, mas é importante também explorar caminhos legais para o acesso digital. Há quadrinhos gratuitos disponibilizados, não nos esqueçamos disso. O professor também tem que ser proativo e lê-los para que possa retirar o máximo do que oferecem. Não é a leitura pela leitura.
Quem sabe parcerias entre secretarias de educação e editoras ou plataformas de quadrinhos digitais poderiam oferecer acesso licenciado a um catálogo mais acessível para as escolas, ou modelos de assinatura institucionais, como acontecia antigamente com jornais e revistas de caráter pedagógico para as escolas. Isso não apenas resolveria a questão do que pode parecer pirataria, que em se tratando de educação eu não considero que seja, mas também valorizaria o trabalho de autores e editoras. Há muitos quadrinhos digitais gratuitos e de qualidade, produzidos por artistas independentes ou disponibilizados em plataformas como a Social Comics, Tapas, Webtoon, Fliptrue e mesmo por editoras como forma de amostra. Incentivar a exploração desses recursos também é um caminho. O que precisaríamos é um investimento de políticas públicas de todas as esferas administrativas, federal, estadual e municipal, que comprassem obras para as bibliotecas em número suficiente para atender às demandas que temos nesse quesito. Não são apenas livros que devem chegar até as bibliotecas, mas também quadrinhos. Assim como existem plataformas de livros didáticos digitais, poderia haver um esforço para incluir HQs licenciadas. E aqui retornamos novamente à curadoria, com indicação de quadrinhos por faixa etária e tema. Até onde sei, não temos algo muito estruturado nesse nível, mas também é um caminho possível. O que está achando do conteúdo tratado aqui, meu caro espectador? Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Não podemos normalizar um país sem cultura. Isso passa pelo incentivo à leitura e ao debate de obras. Reitero que quadrinhos relevantes devem ter também paratextos para abrir leques de possibilidades de discussão. Já basta que tivemos um desgoverno que não investiu nada no setor cultural durante a pandemia e não fez nada para minimizar o estrago que ela estava fazendo na educação de crianças e adolescentes. Vivemos, naquela época, uma situação precária. Tivemos que aprender a trocar a roda enquanto o carro estava andando. Desculpe aí o desabafo, e também uma certa frustração que vem justamente da paixão por esta arte e da consciência do seu enorme potencial desperdiçado. As editoras que têm condições deveriam estar se aproximando de professores e apresentando suas obras com exposição de material e suas finalidades. Entretanto, pouquíssimas fazem isso. Essa aproximação poderia incluir aí a criação de materiais de apoio pedagógicos específicos para seus títulos, participação em feiras e eventos educacionais e até mesmo a oferta de condições especiais para compras institucionais por escolas. Eventos literários e feiras de quadrinhos também podem ser espaços privilegiados para essa ponte, promovendo encontros entre autores, editores e educadores. Além disso, as editoras poderiam investir mais em linhas editoriais com preços mais acessíveis ou formatos populares como os antigos formatinhos ou edições mais econômicas, para facilitar o primeiro contato do jovem leitor que não pode arcar com o custo de edições de luxo. Com isso, o mercado estaria sendo renovado a cada ano e acabaríamos com uma reclamação frequente de que não há renovação nesse meio. Só os velhos compram gibis, como diriam. De que forma o mercado de quadrinhos pode ser mais inclusivo e menos dependente de um público de nicho? Esta é uma pergunta que ainda não foi respondida e também apresenta em si mesma uma difícil solução. Atualmente estamos tendo uma disponibilidade de uma gama muito grande de quadrinhos,
Há quadrinhos para quase todos os gostos. Entretanto, não há acessibilidade para todos. Haveria necessidade de se repensar o mercado, talvez? Veja, não estou dizendo que deveríamos comprar tudo que sai e que tudo é para todos. Não é esse o caso. A questão profunda aqui é o acesso à cultura ou meios culturais. A acessibilidade aos quadrinhos e aos livros passa diretamente pela questão de preço de capa, que muitas vezes é proibitivo para novos leitores ou para quem tem um orçamento limitado. Sei que não é só aqui no Brasil, mas esse problema também deve ser pontuado. A concentração da distribuição em grandes centros urbanos e livrarias online também dificulta o acesso em cidades menores ou regiões mais afastadas, onde bancas de jornal, que historicamente foram um ponto de venda crucial, estão diminuindo. Para que o mercado de quadrinhos seja mais inclusivo e menos dependente de um público de nicho, é necessário democratizar o acesso a ela. Isso inclui a produção de edições mais acessíveis, tanto em termos de preço quanto de distribuição. Parcerias com escolas e bibliotecas comunitárias poderiam ajudar a levar quadrinhos a um público mais amplo. Retornamos aí ao tema. Além disso, é importante promover a diversidade de temas e autores para que mais pessoas se identifiquem com as histórias. Um mercado mais inclusivo também significa ter mais criadores de diferentes origens, gênero, etnia, região, orientação sexual e histórias que reflitam uma gama maior de experiências brasileiras. Isso atrai novos públicos que podem se ver representados. E antes que os lacradores venham a se revoltar de que estariam sendo disponibilizadas HQs com cunho LGBTQIA+, para um público infantil, como aconteceu na FIC de Belo Horizonte anos atrás, um indicativo de público-alvo na capa, incluindo a faixa etária, seria interessante para evitar problemas. E não confundam isso com censura. É uma questão de curadoria e respeito tanto com os pais quanto com o público-alvo da obra. Facilitar a identificação do conteúdo é uma prática de mercado madura, não é censura. É preciso pensar em como o quadrinho pode chegar fisicamente ou digitalmente a um público mais amplo. Como dito anteriormente, talvez por meio de bibliotecas comunitárias, pontos de leitura alternativos e, como já mencionado, políticas públicas de aquisição e distribuição. Neste momento, cabe na pauta as diversas polêmicas sobre o mercado de quadrinhos e o colecionismo, pois já surgiram questionamentos se isso pode acabar com o mercado de quadrinhos no Brasil ou fazer estourar uma bolha que envolve esse nicho de leitura. É importante pontuar, primeiramente, com relação ao colecionismo e aos colecionadores, na realidade, é que não sabemos quantos são efetivamente os leitores colecionadores de quadrinhos no Brasil. É um dado que nenhuma pesquisa de mercado conseguiu consolidar até hoje, pelo que sei, o que mostra o quão informal ainda é parte desse universo. Com relação a isso, segundo relatos, estamos em uma pequena bolha e são esses colecionadores que ainda mantêm a venda de quadrinhos no Brasil, mesmo sabendo que muitos deles compram quadrinhos para ficar bonito na estante, o que não é o meu caso, hein? E possível valorização da obra para se tornar rara e vender por um preço maior algum tempo depois. Um questionamento: essa bolha um dia vai estourar? Seja por uma crise econômica que atinja o poder de compra desse nicho ou simplesmente por uma mudança de interesse, o risco é real. Alguns dizem que não, outros são mais pessimistas.
Com o mercado desenhado como está, e no meu entendimento, entrará sim em colapso no futuro, com poucas editoras sobrevivendo a essa explosão ou implosão do mercado de quadrinhos. O que está alimentando essa bolha? Especulação, edições de luxo, com tiragens limitadas, a cultura do medo de perder a obra impulsionada por alguns setores do colecionismo e a própria ansiedade. Discutir se isso é sustentável a médio ou longo prazo deveria estar na pauta das editoras, mas com certeza sabemos que isso realmente não ajuda a formar leitores. Só cria uma falsa segurança para essas mesmas editoras. Dentro do colecionismo, é interessante notar que existem diferentes perfis. Há o colecionador que é primariamente leitor, há aqueles que focam em edições raras ou de luxo como investimento, e o outro que busca completar séries por um valor afetivo ou nostálgico. Também não podemos esquecer do lombadeiro safado que quer a sua estante bonita. A bolha pode ser mais sensível a um tipo de colecionador do que a outro. Uma questão que se apresenta nesse sentido é como o mercado de HQs pode equilibrar as necessidades e desejos desses diferentes públicos sem alienar potenciais novos leitores. Que tal interagir e comentar sobre esse questionamento, meu caro espectador? Faça aí as suas ponderações. Uma possível mudança no mercado poderia ser uma maior valorização de obras com narrativas fortes e apelo duradouro em detrimento de um foco excessivo em variantes de capas ou itens puramente especulativos como capas duras. Fomentação de políticas por parte de editoras, de republicações de tempos em tempos, também seriam muito bem-vindas para diminuir esse mercado especulativo e experimentação de formatos mais viáveis e acessíveis para atrair novos leitores. O futuro pode residir em um equilíbrio onde o colecionismo e a leitura caminhem juntos, fomentando um mercado mais sustentável e diversificado, que não dependa apenas de um nicho pequeno e envelhecido, mas que consiga continuamente atrair e formar novos leitores que, eventualmente, podem ou não se tornar colecionadores. Outro ponto a se considerar é o papel das comunidades online e eventos. Elas fortalecem o hobby, mas também podem inflacionar preços e criar uma sensação de corrida armamentista entre colecionadores. Como equilibrar a paixão e o aspecto comunitário com a sustentabilidade do mercado e formação de novos leitores é uma questão chave. Finalmente, a produção nacional de quadrinhos e seu público também entram nessa equação. Fortalecer editores, autores e editoras brasileiras, criando um público cativo para suas obras, pode ser um caminho para um mercado menos dependente de flutuações de material importado ou de nichos muito específicos de colecionismo. Você pode estar pensando, o que eu posso fazer de prático? Primeiramente, apoie artistas nacionais, compre quadrinhos de autores brasileiros, acompanhe o trabalho deles nas redes e participe de financiamentos coletivos. Temos talentos incríveis aqui que merecem ser valorizados. Vá até as bibliotecas, converse com a biblioteca da sua escola, da sua faculdade ou do seu bairro. Pergunte sobre acervo de HQs e sugira títulos. Mostre que existe uma demanda. Seja um semeador de leitura. Se você é um leitor, apresente um quadrinho para uma criança, um adolescente, um amigo que nunca leu. Às vezes, tudo que falta é aquele empurrãozinho para aquela indicação especial. Participe ou crie comunidades. Entre para um clube de leitura de quadrinhos. E que tal começar um? Trocar ideias sobre o que lemos é uma das melhores formas de aprofundar a experiência. Compartilhe essa sua paixão.
Fale sobre quadrinhos que você ama, seja uma conversa nas suas redes sociais, mostre o seu entusiasmo. O futuro dos quadrinhos no Brasil não é um roteiro escrito com um final feliz garantido. Ele é uma página em branco que estamos desenhando e escrevendo nesse momento todos os dias. Exige esforço, colaboração entre criadores, editores, lojistas, educadores, claro, nós, os leitores e colecionadores. Há muito trabalho pela frente para que os quadrinhos alcancem todo o seu potencial em nosso país, tornando-se mais acessíveis e presentes na vida de mais brasileiros. Com o engajamento das comunidades, com a pressão certa por políticas públicas e iniciativas de mercado, podemos acreditar que podemos construir um futuro muito mais vibrante e inclusivo para a nona arte. Um futuro onde ler quadrinhos seja algo tão natural e valorizado quanto qualquer outra forma de arte e cultura. Chegamos ao fim do nosso papo de hoje. E quanta coisa para se pensar, não é mesmo? Discutimos aí os desafios que os quadrinhos enfrentam no Brasil, desde a formação de novos leitores até complexidades do mercado e do colecionismo, que sim, tira o sono de muita gente. Mas, e esse é um mas que eu quero frisar com muita esperança, apesar de todos os obstáculos que pudemos levantar, o que não falta é paixão, criatividade e um universo de possibilidades pulsando aí na nona arte. Vimos que na educação, nas mãos de professores e alunos engajados, os quadrinhos são uma ferramenta poderosa. Há estratégias para tornar o mercado mais inclusivo e que o próprio colecionismo pode evoluir. As oportunidades para inovar, para conectar, para reacender e expandir a chama dos quadrinhos no Brasil são muitas e elas estão aí esperando para serem abraçadas. E é exatamente por isso que essa conversa não pode e não vai terminar aqui. Agora eu quero ouvir você, espectador. Qual é a sua visão sobre tudo isso? Você é colecionador, é educador, um novo leitor que chegou agora nesse universo ou alguém que está voltando a ele? Quais são as suas angústias, suas ideias, suas experiências com quadrinhos no Brasil? Você acha que existe uma bolha que pode estourar? Como podemos juntos aumentar o número de leitores? Deixa aí o seu comentário e vamos transformar essa sessão de comentários em um grande fórum de ideias, porque a sua opinião é fundamental para enriquecer esse debate. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas discussões. Nos vemos no próximo vídeo.